quando a gente começa o trabalho nos Estados Unidos, em 2019, eu confesso para vocês que naquele momento, a impressão, né, a gente tinha acabado de fazer um Campuri para 90 mil pessoas, né, quase 100 mil pessoas, e deu tudo certo, né? E muitas vezes as coisas dão certo e você começa a se enganar pensando que é a sua habilidade, que é a sua competência que fez, né, que alcançou esse êxito. E eu confesso que nesse momento eu comecei a me sentir orgulhoso daquilo que havia alcançado, né? Puxa, conseguimos, fizemos um Campuri e agora os americanos querem também utilizar o sistema. Que demais! E eu me lembro que então a Flórida me convidou para implantar o sistema lá para eles. A divisão norte-americana ainda não havia decidido se queria usar o sistema ou não. E aí, eu vou confessar para vocês aqui, eu acho que de coração aberto, porque isso pode ajudar você também. Eu imaginei que eu poderia fazê-lo, eu poderia ir para lá, fazer a implantação do sistema e que eu sabia falar inglês suficiente para fazer isso. E aceitei o desafio, imaginando que ia dar tudo certo. E quando eu chego finalmente lá, me lembro até hoje da experiência em 2019, quando eu desço no aeroporto e o pastor vai me buscar no aeroporto, ele começa a falar comigo e eu simplesmente não entendia nada do que ele estava dizendo. E eu comecei a me perguntar, mas Senhor, como assim? Na minha cabeça estava tudo certo. Eu assistia filmes, eu entendia o que as pessoas estavam falando no filme, eu estudava e parecia que eu sabia falar. Mas quando aquele homem começa a falar comigo no carro, eu começo a perceber que eu não entendia nada do que ele estava dizendo. E aquele homem havia organizado um evento com os regionais, os coordenadores dele, para uma cerca de 50 pessoas em uma sede de acampamento. E eu ia falar sábado e domingo o dia inteiro. E quando a gente chega na sede de acampamento, eu encontro ali os regionais, os coordenadores da Flórida, e eles, felizes da vida por me receber, começam a conversar comigo. E eu começo a perceber que eu também não entendia nada do que eles estavam dizendo. E aquilo foi me botando em pânico. E naquela noite de sexta-feira, eu vou para o quarto e eu choro desesperadamente, porque naquele dia eu entendi que não era eu, que não podia, que a minha confiança não servia para nada, que a minha arrogância jamais deveria ter permitido que eu chegasse àquele lugar e, sem o respeito devido àquelas pessoas, imaginar que eu estava capacitado para fazer aquilo. Eu não estava capacitado. E eu me ajoelho naquela noite, me lembro que era cerca de umas 11 horas da noite de sexta-feira, e eu digo assim, Senhor, eu lhe peço perdão porque o Senhor veio, né, trilhando o caminho comigo ao longo dos últimos 15 anos. Eu sempre fui fiel e humilde à missão, mas houve um momento no meu coração que eu comecei a acreditar de que era eu que estava fazendo as coisas, de que eu era capaz de fazer as coisas, de que era o meu talento que havia me posto nesse lugar, nessa oportunidade. E eu quero voltar a ser aquele Rodrigo de antes. Eu queria voltar a ser aquele Rodrigo que tinha certeza de que não era ninguém. E que se não fosse pelo Senhor, eu não estaria nem na divisão sul-americana, e muito menos aqui agora, junto a essas pessoas que eu nunca vi na vida. Se puder, por pelo menos mais uma vez, se o Senhor puder me ajudar e me usar, eu lhe agradeço. E eu prometo ao Senhor que quando eu voltar para casa, eu vou fazer as coisas como precisam ser feitas. E entendendo que nunca mais eu vou ter a presunção de achar que eu sou capaz, de que sou eu a pessoa que alcançou os resultados. E eu fui dormir cerca de 3, 4 horas da manhã, entre muito choro e ajoelhando e sentando na cama e orando de novo, pedindo a Deus porque eu ia falar de sábado às 10 da manhã, a sábado a tarde inteira e domingo o dia inteiro. E nos Estados Unidos existe uma coisa que eu acho muito bonita, né, que se você tiver 50 pessoas na sala que falam espanhol, mas tiver um que não fala, a gente precisa falar em inglês em respeito a esse único que não fala espanhol.
Se fosse para falar em espanhol, para mim estava fácil, mas era em inglês. E eu orei a Deus e fui dormir naquele dia com o mesmo sentimento, acho que de Sansão, né? Quando ele pediu para mais uma vez Deus usar a força dele. Quando eu acordo no sábado de manhã e vou para o café da manhã, olho inchado, rosto, né, abatido, eu ia pedir para o pastor para que ele me traduzisse. Eu ia tentar falar com ele em espanhol e ele traduzir para o inglês. Eu sabia que ele ia ficar chateado, porque não era isso que a gente havia combinado. Mas quando eu chego no refeitório, pego a minha comida e sento, os regionais ali, super carinhosos ali, querendo conversar comigo, eles sentaram ao meu lado e começaram a conversar. E aí, amigos, eu começo a olhar para eles e começo a entender o que eles estavam falando. E eu não caía a ficha, né, do que estava acontecendo. E eu comecei a prestar atenção para ver se era impressão minha ou se era, de repente, eles também tentando falar de uma forma mais simples, né, para eu poder entender. Mas eu comecei a perceber que mesmo aqueles que não falavam nem espanhol também começaram a falar comigo, eu comecei a responder. E aí chega o pastor para mim, sábado às 10 da manhã, e pergunta assim: Rodrigo, você está pronto? E aí, então, eu no meu coração pergunto para Deus, né, Senhor, será que dá? Será que eu estou pronto? E aí, sabe quando você sente aquela resposta dizendo assim, vai filho, vai. Não porque você é bom, não porque você aprendeu a falar inglês, mas porque dessa vez eu vou te ajudar. Dessa vez. Mas você vai cumprir sua promessa quando você voltar para casa. E eu falei, amigos, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, claro, com alguns micos algumas vezes, algumas pronúncias que a gente erra mesmo, não tem jeito, né? E eu erro até hoje muitas palavras. Mas naquele dia eu termino e eu pergunto para aquele grupo, né? Vocês conseguiram entender tudo que eu disse? E uma senhora de idade, uma coordenadora de aventureiros, fala assim: olha, puxa, você fala melhor que muitos imigrantes que estavam aqui. E eu recebo pela primeira vez no meu coração, naquele final de semana, aquele elogio, transformando ele de uma forma humilde, né? Recebendo assim, bom, ela não está me elogiando, né? Porque não foi eu que alcancei. Ela está elogiando o milagre que aconteceu nesse final de semana. E eu agradeci o pastor, voltei para o Brasil e aí decidi levar a sério, né? Porque apesar de Deus ter me usado e feito um milagre na minha vida, Deus usa aqueles que também correm atrás. E eu pedi, e eu prometi para ele, só mais uma vez, Senhor. O Senhor não vai precisar fazer isso de novo na segunda vez. E ele me atendeu e atendeu a minha oração. Então, muitas vezes, Deus nos coloca em certos lugares, mas ele sempre espera que aonde quer que você esteja, seja como regional, seja como diretor, seja como departamental, que você sempre se permita ser usado e jamais permita que um uniforme, que uma insígnia, que um cargo, que um reconhecimento, que tapinhas nas costas tirem de você a essência que Deus espera de um verdadeiro líder, que é o quê? Ser instrumento. Senhor, não sou capaz de nada, não tenho inteligência suficiente para fazer tudo o que o Senhor deseja, mas se o Senhor quiser utilizar esse instrumento aqui, me coloco humildemente nas tuas mãos. E que nunca permita que o orgulho, que a autoconfiança, que a soberba possa tomar conta do meu coração novamente. Então, talvez seja um Rodrigo Dorval diferente, né? Do que alguns esperavam ouvir, porque não é muito comum a gente reconhecer fraquezas, né? Mas é exatamente para deixar para o seu coração essa mensagem de que quando a gente reconhece as fraquezas é que Deus nos torna imensos, gigantes, diante de toda a dificuldade que a gente tem que enfrentar. Hoje eu tenho a oportunidade de voltar aos Estados Unidos várias vezes ao ano para fazer os treinamentos e eu sempre me lembro que a primeira vez foi Deus que me carregou, porque Deus me deu a lição, né, de que não sou eu que cheguei até aqui, foi Ele que abriu os caminhos. É isso, que Deus abençoe, que te dê um ótimo restante de noite e, acima de tudo, um ministério abençoado através das mãos poderosas dele, que deseja assim te usar para abençoar muitas pessoas, como um dia
eu fui abençoado e também pude abençoar outros através dele.